Disseram que eu era inferior demais para me sentar à mesa de Natal do meu filho, mesmo após pagar sua hipoteca por 5 anos. Quando minha nora disse que precisavam de espaço, sorri, levantei e fui embora. O aparador de mármore custou $412 para enviar, pois fui eu quem pagou o frete. Sei o peso, o horário de entrega e a empresa que trouxe o aparador para a casa do meu filho numa tarde de quarta-feira em março, enquanto eu fazia a folha de pagamento no trabalho. Quando Isabela me enviou a nota fiscal com um bilhete dizendo: "Pai, isso ficaria perfeito na sala de jantar. O que você acha?" Já entendi que não era uma pergunta, mas sim se eu pagaria. E paguei. Coloquei minha pasta naquele aparador na véspera de Natal, e o som de couro no mármore foi o mais satisfatório que ouvi em 5 anos. Mas estou me adiantando. Isabela falou com a voz reservada para veredictos. Calma, controlada, com a doçura de quem sabe que a crueldade pesa mais disfarçada de preocupação. Eles precisam de espaço, Dennis. Observei a sala de estar da casa que ajudei a comprar. As cortinas de seda compradas no meu cartão porque Isabela as achou numa boutique em Portland e disse que eram perfeitas. Miguel me ligou e aceitei porque ele era meu filho. Dizer sim a ele refletia 31 anos. O piso de madeira foi pago com uma segunda hipoteca da minha casa, aquela com eletrodomésticos antigos, janela da cozinha com vento e paredes precisando de pintura. A moldura de gesso, as bancadas da cozinha e os degraus novos feitos em maio, pois o empreiteiro considerou os antigos arriscados, já haviam passado pelas minhas mãos. Meu dinheiro, meu crédito e o seguro de vida da Maria. Eu fiquei parado na sala de estar da casa que eu tinha financiado com o dinheiro que minha esposa me deixou quando morreu, e pensei sobre isso por um momento antes de confiar em mim mesmo para falar. Meu filho Miguel, sentado à minha frente, esfregava a nuca, hábito que tem desde os 9 anos. Um sinal. O gesto de um garoto que sabe que errou, tentando adotar a postura de um homem que tomou uma decisão sensata. Pai, ele pediu. Por favor, não complique mais. Levantei-me. Tenho 67 anos. Comecei um negócio de pisos e azulejos com um caminhão e uma licença, trabalhando 32 anos de sol a sol. Coloquei mais azulejos do que muitos vão pisar na vida. Minhas mãos e minhas costas provam isso. Minha conta poupança costumava mostrar isso antes de eu passar 5 anos transferindo as evidências acumuladas de uma vida de trabalho para uma casa em Kendall Yards, onde agora, uma semana antes do Natal, estavam me dizendo que eu não era bem-vindo à mesa de jantar. Eu caminhei até a porta. Filho, eu disse sem me virar. Diga aos pais da Isabela que lhes desejo Feliz Natal. Depois fui embora. Antes deixe-me falar de Maria, pois ela é o motivo de eu continuar dizendo sim. Maria foi o motivo de, ao dizer não naquela noite, sentir que era meu primeiro ato honesto em 5 anos. Maria Helena Reis se casou comigo em 1985 na igreja de Santo Agostinho, em uma cerimônia de $800, com todos os presentes importantes. Ela tinha 24 anos e eu, 25. Ela era filha de um homem que veio para este país com $40. Trabalhou limpando escritórios e depois abriu um restaurante que empregou 11 pessoas. E ela herdou dele a qualidade específica de uma pessoa que entende que dignidade não é um presente que você recebe, mas um padrão que você estabelece com suas próprias mãos e mantém independentemente de quem esteja assistindo. Ela foi faxineira nos primeiros 7 anos do casamento, não por necessidade financeira. Naquela época já podíamos. O negócio se estabilizava, mas ela era do tipo que não aceitava ficar parada. Tinha clientes e pessoas dependentes que não abandonava. Ela era melhor nesse trabalho do que a maioria das pessoas é em qualquer trabalho. Detalhista, confiável, com o orgulho profissional específico de quem considera a qualidade do trabalho uma justificativa em si mesma. Ela parou quando Miguel começou a escola. Ela se tornou especialista em contabilidade de pequenas empresas por meio de educação autodidata gradual. Ela cuidou da contabilidade da minha empresa por 22 anos, com tamanha precisão que Ed Garza, nosso contador, disse no funeral dela serem os registros empresariais mais bem mantidos que já auditou. Ela morreu de câncer de ovário em 2018. Foram 14 meses do diagnóstico até o fim, o que é uma crueldade à parte. Tempo para perder a esperança, mas não para acabar o luto, que apenas muda de forma. Miguel tinha 31 anos quando ela morreu. Ele e Isabela estavam juntos há 2 anos. Eles não estavam noivos, mas o caminho já estava traçado. Maria, que via as pessoas claramente, sem as distorções do amor ou desejo, me disse, 3 meses antes do fim, quando estávamos a sós e ela ainda tinha energia para conversas importantes. Dennis, preste atenção em Isabela depois que eu sair. Perguntei o que ela queria dizer. Ela falou que mede as pessoas, todo mundo vai para uma balança. O que elas têm, podem oferecer e se o relacionamento compensa. Ela fez uma pausa. Você será valioso para ela enquanto for útil, e assim, bem-vindo. O ponto é o que ocorre quando isso muda. Falei que ela estava muito desconfiada. Ela sorriu. Ela tinha um sorriso que Maria, aquele sorriso particular de quem sabe que está certo, e decidiu não insistir. Espero que sim, ela disse. Ela não estava.
Miguel e Isabela se casaram 10 meses após o funeral de Maria. Fiz um brinde na recepção que reescrevi 4 vezes, buscando ser honesto sem pesar, reconhecendo o que faltava sem tornar a noite ausente. Acho que consegui. As pessoas choraram do jeito certo, do jeito que honra, em vez de pesar. Isabela estava linda. Miguel parecia feliz. Eu fiz um cheque de $35.000 como presente de casamento, porque era o que eu podia fazer, e porque era o que Maria teria feito, e porque tornar a vida do meu filho melhor tinha sido o projeto da minha vida adulta, e eu ainda não sabia que esse projeto tomaria uma forma que eu não tinha previsto. Encontraram a casa em Kendall Yards 14 meses após o casamento. Miguel ligou numa terça à noite. Aquela empolgação na voz dele, que reconheço desde a infância, surgia quando ele via algo que queria e se preparava para pedir. A casa custava $380.000. A renda combinada deles podia sustentar confortavelmente uma hipoteca de cerca de $280.000. O restante era uma diferença de $100.000. Eles tinham uma poupança de $53.000. Pai, ele pediu uma quantia. Perguntei quanto, ele disse. Eu aceitei porque era meu filho. Disse sim porque Maria se foi, e o dinheiro não foi gasto com sua doença, pois ela insistiu em decisões médicas sensatas e não deixou gastarmos tudo. O dinheiro ficava parado em contas, como se fosse uma dívida com o futuro. Eu aceitei porque tinha 62 anos, o negócio ia bem e pensei, para que serve o dinheiro se não for para isso? Dei $47.000 de entrada das minhas contas. A ajuda mensal com a hipoteca, $2.800, debitada da minha conta por transferência automática, todo primeiro dia do mês, começou em fevereiro. Isso só acabou quando liguei para Jennifer no banco e cancelei 31 meses depois. O primeiro sinal foram as cortinas, já mencionei antes. O segundo foi o Natal do primeiro ano, quando fui convidado e queriam minha presença. Isabela tinha decorado a casa, ainda não totalmente imobiliada, mas decorada com o esforço específico de uma mulher que considera sua casa uma expressão de quem ela é e quer que tudo ali combine. Ela me recebeu na porta com sua cordialidade sincera, usada quando queria algo. Quero ser justo, não era fingimento. Ela gostava de mim enquanto me achava útil, especialmente no primeiro ano. Os pais de Isabela jantaram conosco no Natal. Cláudio e Renata Ferretti, seu pai, um gerente de banco aposentado, e sua mãe, ex-professora de idiomas, têm o porte típico de quem se considera culto, sem estarem errados, mas confundem cultura com classe. Como pessoas com instrução, mas sem experiência costumam agir. Cláudio apertou minha mão no jantar e perguntou minha profissão. Respondi que tinha uma empresa de pisos, principalmente azulejos, tanto residencial quanto comercial. Ele assentiu, categorizando. E antes disso, perguntou. Durante, respondi, construí tudo do zero. Estou no comando há 32 anos. Certo? Disse, e mudou de assunto. Para as conquistas de Isabela, para o cargo de Michael no escritório de arquitetura, para algo lido na The Economist. Sentei à mesa, jantei, bebi vinho e pensei. Maria estava certa, ele avalia. Disse a mim mesmo que era só um jantar. O terceiro sinal veio na primavera. Isabela me perguntou, durante uma ligação feita com aquela cordialidade específica que ela usava para pedidos que considerava delicados, se eu estaria disposto a contribuir para uma reforma da cozinha. As bancadas eram originais, laminadas e funcionais. Ela gostou de bancadas de quartzo, mas os preços iam de $14 a $18.000. Falei que pensaria. Após 2 dias, liguei para Michael e perguntei se era uma necessidade ou um desejo. Ele ficou em silêncio. Isabela ama a casa, pai, e a cozinha é o espaço dela. Acho que isso significaria muito para ela. Eu paguei $18.000 pelas bancadas. O orçamento maior foi porque ela disse que o quartzo de qualidade inferior tinha padrões visíveis que a incomodavam. O quarto sinal veio com o telhado em julho do segundo ano, numa emergência. Durante uma forte chuva, parte do telhado cedeu e causou danos por água no quarto de cima. O orçamento do conserto ficou em $11.400. Eles não tinham esse valor, mas eu tinha. Preenchi o cheque sem que pedissem, porque era uma emergência real. Meu filho era meu filho, e ajudei a comprar aquela casa, então considerava a integridade dela minha responsabilidade também. Contei para a foto da Maria à noite. Eu faço isso. Eu conto as coisas para a Maria, do jeito que você conta as coisas para alguém quando você conta tudo para essa pessoa há 33 anos, e o hábito é mais forte que a ausência. Eu paguei pelo telhado, eu disse. A fotografia se calou, como a Maria fazia ao esperar que eu me ouvisse. O quinto sinal foi o primeiro Natal sem convite. Terceiro ano. Michael ligou em novembro. Pai, neste Natal ficaremos só nós 4 com a família da Isabela, pois os pais dela vão passar algumas semanas conosco. Falei que entendia e que te receberíamos no ano novo. O jantar foi agradável, fui cordial, levei vinho e presente. Uma tábua de cortar de bordo maciço, escolhida por Maria, feita para durar. Isabela aceitou cordialmente, como fazia quando julgava adequado. Voltei para casa às 9, sentei na cozinha e olhei a janela aberta, pensando na transferência automática que saiu em 1º de dezembro como todo mês. $2.800, 40 de 57 pagamentos concluídos. 31 meses sem ser convidado para o Natal.
31 meses de transferências automáticas. Abri uma pasta amarela. Comecei a guardar a pasta no segundo ano, não porque soubesse onde queria chegar, mas porque administrei um negócio por 32 anos e sei que documentar transações financeiras não é opcional, que os registros são a prova do que realmente aconteceu e não do que as pessoas dizem depois que aconteceu. Ed Garza, meu contador com 40 anos de experiência e total confiança minha, logo sugeriu que eu registrasse qualquer apoio financeiro dado à família. Não que você esteja planejando algo, disse Ed, mas dinheiro em família se complica rápido. Registros mantêm tudo claro. No terceiro Natal sem convite, a pasta já era grande. Extratos, comprovantes de pagamento, cronograma da hipoteca, faturas da reforma e do conserto do telhado. Eu somei o total em uma terça-feira à noite de novembro. Pagamentos, $168 mil em prestações da hipoteca, $168 mil, 41 meses a $2.800, $2.800 mais a contribuição inicial para o pagamento da entrada. Contribuição para o pagamento da entrada, $47 mil, $47 mil. Reforma da cozinha, $18 mil, $18 mil. Reparação do telhado, $11.400, $11.400. Contribuições para móveis, impostos sobre a propriedade que cobri durante um mês difícil na primavera anterior, a substituição do aquecedor de água em agosto, o paisagismo que Isabela havia me pedido para financiar para uma festa no jardim que ela estava organizando, vários valores documentados, totalizando pouco mais de $24 mil, $24 mil. Total geral, $268.400, $268.400. Fiquei encarando esse número por um tempo, sem raiva. Ainda não. Com a análise clara de quem administrou um negócio por 32 anos e sabe que os números não mentem, era isso que eles mostravam. $268.400 do seguro de vida da Maria e minhas economias de aposentadoria foram investidos em uma casa onde não era bem-vindo no Natal. Maria trabalhou como faxineira e sempre foi precisa com as contas. Ela construiu algo com $40 e um ofício, e me deixou o que pôde. Foi isso que aconteceu com esse dinheiro. Fechei a pasta, preparei e comi o jantar sozinho. Lavei o único prato, coloquei no escorredor e fiquei na janela da cozinha olhando o quintal. Maria plantou ali em 2009, mas não cuidei como ela, que ficou meio abandonado desde a morte dela. Algumas coisas exigem a pessoa certa, que as entendia. A transferência automática foi feita em 1º de dezembro. A ligação terminou numa quarta à noite, às 20h47. Sei o horário porque conferi depois, tentando entender o que aconteceu. Quando eu estava parado na minha cozinha, com a mão no balcão e o celular em cima do azulejo, e aquele tipo específico de silêncio que vem depois de algo que não pode ser desfeito, Isabela ligou. Ela usava o tom de voz que adotava ao dizer algo que normalmente não diria. Aquele tom mais alto de quem já bebeu vinho o bastante para esquecer o autocontrole e decidiu, naquela noite, falar o que realmente pensa. Me avisaram que não passaríamos o Natal juntos de novo. Miguel contou na semana anterior, evitando meu olhar. Os pais de Isabela estavam visitando. Era um momento de família. Ele esperava que eu entendesse. Eu disse que sim. Isabela aparentemente achou que entender exigia esclarecimento. Dennis, ela disse, quero ser honesta com você. Tudo bem, eu disse. Meus pais são pessoas instruídas. Eles esperam um nível de conversa à mesa. Atualidades, literatura, artes. E eu penso... uma pausa. Calculada. O que você teria a contribuir? História sobre colocar azulejo? Apertei o balcão com a mão livre. 32 anos de empresa, cheguei a ter 53 funcionários. Desde 1991, nunca atrasei a folha de pagamento e oferecia plano de saúde. Plano de saúde, que não é pouca coisa, que é o que separa um negócio de um emprego. Que exige alguém que entende de responsabilidade. Por 30 anos. Eu construí um negócio do zero, eu disse. Empreguei 50 pessoas. Paguei salários, plano de saúde e impostos sobre a folha. Paguei mais em impostos do que seu pai ganhou no melhor ano no banco. Dinheiro não é tudo, ela disse. Origem importa. Ela então fez uma pausa. Maria entendia o lugar dela melhor do que você entende o seu. 3 segundos. Eu ouvi essas palavras. E então se passaram 3 segundos em que eu não falei. Porque 3 segundos foi o tempo que levou para as palavras chegarem completamente. Para ficarem totalmente claras. Para serem entendidas em todas as suas dimensões. Pausa rápida. Se quiser mais histórias assim com melhor qualidade, meu Spotify está na descrição. Maria, minha esposa, limpava casas para clientes que dependiam dela, que cuidou da contabilidade da minha empresa por 22 anos com tanta precisão que nosso contador ainda a admirava. Morreu aos 61 anos de uma doença que não escolhe origem, cujo dinheiro estava nas bancadas da cozinha dessa mulher, cuja memória era usada como arma. Em uma ligação às 8h47 de quarta-feira, o que você disse sobre minha esposa? Eu disse. Ela limpava casas e deu sorte, disse Isabela.
Pelo menos ela teve o bom senso de ficar quieta sobre isso. O que aconteceu dentro do meu peito naquele momento, eu não vou tentar descrever porque não tenho palavras para a qualidade específica disso. O que eu vou te contar é o que aconteceu fora do meu peito, que foi nada. Eu fiquei completamente imóvel. Eu abaixei a voz até que ela não soasse como a minha. Maria tinha mais classe em um dedo mindinho do que toda a sua linhagem jamais terá, eu disse. Por favor, disse Isabela. Ela sabia que certos lugares não eram para ela. A conversa acabou, falei. Terminamos. Desliguei e pus o telefone no balcão. Fiquei na minha cozinha por um bom tempo, olhando para o nada em particular, olhando para a janela que deixava passar vento, para as paredes que precisavam de pintura, para os eletrodomésticos que eu não tinha trocado porque sempre havia outra coisa para pagar em outro lugar. Então fui até a pasta. Liguei para Ed Garza às 9 horas da manhã seguinte. Ed é meu contador há 30 anos. Um homem que já viu tudo o que donos de pequenos negócios fazem financeiramente, com precisão técnica e lealdade pessoal, sendo a pessoa certa para esse tipo de ligação. Ed, falei que preciso da contabilidade completa. Tudo que investi na casa de Michael desde a compra, com documentação profissional. Ele perguntou quão detalhado. Respondi. Cada transação, data, valor e origem dos fundos. Ele ficou em silêncio e perguntou se eu ia contar o que estava acontecendo. Contei para ele. Ele ouviu sem interromper, algo que valorizo em Ed. Ao terminar, ele disse, tenho tudo arquivado. Me dê 2 dias. Liguei para Jennifer no banco, responsável pelas minhas contas pessoais. Mulher de cerca de 50 anos, processava minhas transações há 9 anos com eficiência e orgulho pelo trabalho que considerava importante. Preciso cancelar uma transferência automática, eu disse. Qual delas? $2.800 por mês para a conta de Kendall Yards. Ela localizou e cancelou imediatamente. Olhei minha cozinha. Paredes precisando de pintura, janela precisando de vedação. Pausei minha vida por 5 anos para que outra pessoa vivesse melhor numa ilusão que banquei. Com efeito imediato, eu disse. Sentei à mesa da cozinha, peguei um bloco amarelo e escrevi por 3 horas. Não por raiva, quero deixar isso claro. Eu não estava na mesa da cozinha com raiva. Eu estava à mesa da cozinha com a clareza de quem está há 32 anos no ramo e sabe que a diferença entre queixa e caso é a documentação que eu tinha. Agora, decidia o que fazer com ela. Liguei para meu advogado. Frank DeLuca atua em direito de família e civil em Spokane há 28 anos. Ele é meticuloso, tranquilo e tem a estabilidade profissional de quem já lidou com pessoas em crises financeiras e familiares, aprendendo a enxergar com clareza nessas situações, não só demonstrar simpatia. Frank, eu disse que precisava entender minha situação legal. Ele ouviu tudo, fez 4 perguntas objetivas e disse: as contribuições estão documentadas. Respondi que tinha 5 anos de extratos bancários. Meu contador está reunindo o histórico. Alguma contribuição foi registrada como empréstimo? Não, foram consideradas apoio. Então são doações, segundo ele. Legalmente não é possível recuperá-las, mas isso não tira seu valor. Uma pausa. Documentação do que você contribuiu em contraste com a forma como foi tratado. Isso tem valor em outra contabilidade. Que tipo? Perguntei. Diante de quem não sabia, ele respondeu. Pensei nisso. Retaliaram no 3º dia. Não me surpreendi com a retaliação deles. Já esperava algo assim. Só não previa o modo exato. Página 3 do Spokane Review. Matéria relata casal de idosos abandonado em aeroporto no feriado. Matéria de interesse humano sobre abandono familiar de pais idosos, com relatos de fontes anônimas sobre o comportamento errático e a instabilidade emocional de um senhor após perder a esposa, gerando preocupação com seu estado mental. Referência a relações familiares tensas e dificuldade em impor limites a um pai em declínio. Meu nome não foi citado. Meu rosto era uma foto. Notei quando a vi em um evento de família 2 anos antes. No piquenique de verão da empresa de Michael, fui como pai dele e apareci em uma foto ao lado de alguém com quem conversei, sem saber que estavam construindo algo. Depois, procurei o nome do autor. Patricia Morrison, colaboradora freelancer, trabalhos recentes, matérias sobre estilo de vida e interesse comunitário, 3 artigos nos últimos 6 meses, 2 deles sobre temas de dinâmica familiar. Abri o LinkedIn de Michael, conexão recente adicionada 4 dias antes, Patricia Morrison. Fiquei olhando para isso por um tempo, depois liguei para Ed Garza. Ed, falei que precisaria de 12 cópias de tudo. Montei os pacotes na minha mesa de cozinha por 2 noites. Cada um trazia o resumo financeiro de 5 anos preparado por Ed, com transações destacadas e totalizadas, além de extratos bancários selecionados, os meses e maiores valores, além das transferências feitas junto a postagens nas redes sociais de Isabela, que mostrei em prints das contas públicas, exibindo eles em restaurantes ou viagens de fim de semana. Na postagem sobre a reforma da cozinha, Isabela disse que finalmente colocava seu toque no espaço, mencionando o cheque de $18.000 e a matéria de jornal marcada. Perfil do LinkedIn de Patricia Morrison anexado, conectado à conta de Miguel e com data e hora visíveis.
12 pacotes, um para cada convidado do jantar de véspera de Natal. Eu sabia sobre o jantar porque Miguel tinha mencionado em outubro, antes de tudo acontecer, quando ainda estávamos na fase em que eu recebia informações periféricas sobre a vida deles, sem fazer parte dela. 12 pessoas. Os pais de Isabela, colegas do escritório, vizinhos, lista restrita de convidados de uma mulher que vê seus jantares como reflexo de si. Usei o terno de funeral de Maria, azul marinho. Ela tinha me ajudado a escolher esse terno 8 anos atrás. Ficou comigo na loja de departamentos com aquela atenção concentrada que ela dava às coisas que considerava importante acertar, e disse: "É esse." Ele veste como se fosse de verdade. Dirigi até Kendall Yards na véspera de Natal às 19h15. A casa brilhava, cortinas de seda iluminadas e o piso de madeira visível pela janela da frente. Cada superfície mostrava o desejo de pessoas preocupadas com a aparência. A porta da frente estava destrancada. Claro, Isabela dizia que trancar a porta da frente em Kendall Yards mostrava desconfiança no bairro. Mesmo assim, ela a trancava. Ela só não trancava a porta ao esperar convidados, como sinal de refinamento. Entrei na sala de jantar. 12 rostos se voltaram. Isabela parou com a taça a meio caminho da boca. Michael empalideceu. A palidez de quem vê seu maior temor surgir. Um homem de terno azul marinho com uma pasta na sala de jantar. Olhei ao redor. O aparador de mármore que mandei trazer de Portland. Bancadas de quartzo visíveis pela porta da cozinha. Paguei pelo piso de madeira em 3 meses de contribuições. E quando a fatura chegou junto com o conserto do carro, Maicon ligou e transferiu dinheiro sem pedir detalhes. O cômodo inteiro, de certa forma, tinha meu nome, só que não visível. Isso ia mudar. "Boa noite", eu disse, com voz naturalmente firme. A calma de quem refletiu 10 dias sobre este momento e alcançou a clareza além da raiva. Espero não interromper. Coloquei minha pasta no aparador de mármore e a abri. Circulei a mesa com calma, trocando olhares rápidos com cada convidado enquanto entregava um envelope à sua frente, distribuindo 12 anos de documentos, um por vez. "Registros bancários", anunciei. 5 anos de apoio financeiro, pagamentos da hipoteca, entrada, reformas, totais, datas e documentação dentro. A sala estava silenciosa, exceto pelo som do papel. As pessoas abriram os envelopes com atenção de convidados surpresos em um jantar, tentando entender o que receberam. Renata, mãe de Isabela, uma senhora de pérolas que encontrei 2 vezes, lia a página de resumo com expressão surpresa, como quem absorve números inesperados. Coloquei o jornal ao lado de cada prato de propósito, como falei. Após parar os pagamentos e não ir a um jantar de Natal sem convite, eles tentaram controlar a narrativa publicando no jornal local que eu era um homem idoso e instável de quem pessoas sensatas deviam se afastar. O que o artigo não mencionou, eu olhei ao redor da mesa, foi que eu havia sido excluído desse jantar, que eu era bem-vindo o suficiente para financiá-lo. Só não era bem-vindo o suficiente para sentar à mesa pela qual eu havia pago. A mulher de pérolas pôs o resumo na mesa, olhou para o marido e depois para Cláudio Ferretti. "Isso é inadmissível", disse. Um homem à esquerda dela, colega de Miguel do escritório de arquitetura, fechou o pacote e se recostou com postura deliberada de quem decidiu não tocar em nada na sala. Isabela se levantou tão rápido que a cadeira raspou no piso de madeira. Embora eu não tivesse pago por ele, ainda era importante. "Isso é um assunto de família", ela disse, já sem a doçura na voz, mostrando firmeza. A voz real, que me ligou numa quarta à noite dizendo que minha esposa falecida sabia seu lugar. "Deixou de ser privado", falei, quando pôs meu rosto no jornal. Fechei a pasta e olhei meu filho. Michael estava sentado na cabeceira da mesa com as mãos espalmadas sobre a superfície e com a expressão que eu tinha visto nele a vida inteira quando fazia algo que não podia ser defendido e esperava para ver o que aconteceria em seguida. Ele olhou para mim, eu olhei para ele. Pensei no brinde do seu casamento, nos 4 rascunhos e na busca pela versão honesta, mais leve. Pensei em Maria parada em uma loja de departamentos escolhendo um terno que vestisse como se eu realmente quisesse. Pensei em 32 anos de azulejo, concreto e madrugadas, no negócio que construí para deixar algo para ele e nos $268.400 que foram para outro lugar. "Espero que aproveite o resto do jantar", eu disse. "É o último que pago." Fui até a porta. Atrás, o ambiente começou a desmoronar, mas não de imediato. Houve meio segundo específico de silêncio. O silêncio que acontece quando algo foi dito, e todos na sala estão decidindo ao mesmo tempo se vão ou não reconhecer o que acabou de acontecer. Então as vozes começaram. Não todas de uma vez. Como um incêndio que começa em um ponto e encontra oxigênio. Renata Ferretti disse algo para Cláudio que não ouvi, mas entendi o tom. Cláudio respondeu. Um colega falou algo para outro. Isabela, com voz mais aguda e alta, comentou sobre contexto e deturpação. Depois, ouvi uma voz inédita. Feminina, calma. A calma específica de quem decidiu que compostura não é o que o momento exige. Bela. Percebi que era a irmã de Isabela. Notei uma semelhança familiar só agora, na luz fraca. Estou aqui há 20 minutos pensando se falo algo. Decidi falar.
Não parei para ouvir. Saí pela porta da frente, destrancada, pois pessoas refinadas não trancam portas, e fui ao ar frio da véspera de Natal. A rua estava silenciosa, luzes coloridas nas casas e neve sobre os Subarus nas entradas de uma vizinhança que se achava refinada demais para decorações chamativas. Fui até minha caminhonete, sentei por um momento com o motor desligado, depois liguei e fui para casa. Ed Garza me ligou no dia 27 de dezembro. Falei com o Frank, ele disse. Frank acha que pode haver um caminho civil que vale a pena explorar, especificamente em relação à difamação causada pela matéria do jornal. A conexão entre o LinkedIn de Michael e a assinatura do jornalista é comprovável. Não é vitória certa, mas existe. Vou refletir, eu disse. O que você quer? Ed perguntou. Essa é a pergunta certa. Bons conselheiros perguntam o que você realmente quer após darem a resposta técnica. Sentei à mesa da cozinha e pensei no que eu queria, não no dinheiro. Eu entendia que ele já tinha ido embora. Doações são doações, e a documentação era pela verdade, não para recuperação nem vingança. O que aconteceu naquela sala de jantar não foi exatamente vingança. Foi mais uma correção, o restabelecimento de um registro fiel. Percebi que o que eu queria era encerrar a transferência automática. Encerrar as ligações que eram pedidos disfarçados, os jantares de Natal sem convite e os pagamentos da hipoteca que ainda fazia. Chega do cansaço específico de quem financia uma exclusão há 5 anos e chama isso de família. Quero consertar a janela da cozinha, eu disse. Ed riu. Aquela risada breve e genuína de um homem que trabalhava como contador havia 40 anos e apreciava a objetividade de uma prioridade financeira. Vou cuidar da papelada para formalizar o fim do pagamento, ele disse. Assim fica tudo registrado. Ótimo, respondi. E Ed, peça ao Frank para me enviar a análise sobre a difamação. Quero ler. Mandei consertar a janela da cozinha em janeiro com um empreiteiro local. Instalação simples, 3 horas e $200. Fiquei na cozinha após sua partida e senti a ausência da corrente de ar presente há 4 invernos. Pequenas coisas se tornam suas quando você deixa de ceder tudo. Eu me encontrei com Frank De Luca em fevereiro. Eu tinha decidido não seguir com a ação por difamação. O caminho existia, mas o custo, tanto financeiro quanto de tempo, do processo, excedia o que eu queria gastar com isso. Frank, em vez disso, preparou um documento formal completo. Histórico financeiro, padrão de exclusão, matéria do jornal e ligação com Michael. Tudo organizado como documentos legais, facilitando a leitura para qualquer pessoa, não para o tribunal, mas para registro. Frank disse que às vezes o valor de um documento está simplesmente no fato de ele existir, com a verdade registrada em algum lugar por alguém com credibilidade profissional. Se alguém questionar o ocorrido, há uma resposta. Levei o documento para casa e guardei no meu armário de arquivos, ao lado da pasta que guardava desde o 2º ano. Maria havia dito, observe Isabela atentamente. Não observei com atenção ou por tempo suficiente, mas mantive os registros que cumpriram seu papel. Eles falaram a verdade numa sala que precisava ouvir, numa mesa paga por mim, diante de 12 pessoas que ouviram outra história. Miguel me ligou em março, mas deixei cair na caixa postal. Ele deixou uma mensagem de 6 minutos, o que mostra que tinha muito a dizer e pensou antes. Ouvi 2 vezes. Ele disse que estava arrependido. Ele disse que não entendeu totalmente a situação financeira, o que acreditei só em parte. Um homem que assina extratos de hipoteca todo ano sabe os custos e a origem do dinheiro. Disse que ele e Isabela tentavam resolver as coisas e que sentia minha falta. Ele disse, pai, sei que não posso pedir nada, só queria que soubesse. Guardei a mensagem por 1 semana e depois liguei de volta. Não porque tudo estivesse resolvido, não porque pudesse ignorar o que ocorreu, mas ele era meu filho. Isso é verdade, não importa o que aconteceu. E essa verdade não muda. Ouvi sua mensagem, eu disse. Pai, ainda não estou pronto para mais, eu disse. Ele disse que entendia, e notei na voz dele algo familiar da adolescência. A qualidade de um garoto que fez algo errado e está na parte que vem depois. A parte em que você descobre quem é depois que a coisa foi admitida. Eu não sei o que acontece depois entre nós. Essa é uma resposta honesta, e eu terminei com as respostas desonestas. O que eu sei é o seguinte. A janela da minha cozinha está consertada. Minha poupança para a aposentadoria vai se recuperar devagar, se eu viver o suficiente para deixar isso acontecer. As paredes foram pintadas em fevereiro. Um branco quente, quase bege, que escolhi por confiar no meu senso do que Maria teria querido, após 33 anos dela me ensinando isso. Contei para a foto da Maria sobre o jantar, a pasta no aparador de mármore, os 12 pacotes e os rostos lendo sobre a mulher de pérolas dizendo inaceitável, naquele tom de quem entendeu algo irreversível, sobre sair pela porta da frente para o ar frio da véspera de Natal e sentar na minha caminhonete no silêncio. Eu resolvi, eu disse. A foto não disse nada, como Maria diria, mostrando concordância. Disseram que eu não era bom para sentar à mesa, mas fui eu quem colocou o piso e pagou pelas cadeiras.
Fui eu quem assinou o cheque que colocou o telhado sobre ela, as bancadas ao lado e as cortinas emoldurando a janela atrás dela. Eu saí e fiz questão de que todos na sala entendessem exatamente em que lugar estavam sentados. Maria limpava casas e cuidou da minha contabilidade por 22 anos. Ela criou um filho, construiu uma vida e deixou o que pôde ao partir. Sabia quais eram seus espaços. Eu também sei, e este espaço é meu.